E aí, pessoal, olá a todos. Eu vi um vídeo, então vamos falar a respeito da utilização das 4 operações da matemática. Então, como todo mundo sabe, né, que as 4 operações da matemática é o sinal de mais, né, de menos, você tem de multiplicar e você tem de divisão. Pronto. Isso aqui são as 4 operações matemáticas. É aquele básico do básico em que você começa a ter aula de matemática lá no pré-básico, digamos assim, né? Lá bem aquele ensino básico lá, nas primeiras séries do ensino fundamental, que antigamente era chamado de ensino primário, né? Lá na década de 70, 80. Então, o que acontece? E eu vi um vídeo em que foi apresentado um número com esses algarismos aqui, ó, que é 1, 4, 2, 8, 5, 7. Tá lá. Esse número aqui, que é 142.857, tá lá. Então, o que pode acontecer? Isso aqui, então, esta apresentação aqui, ela pode até servir como sendo o título de o que significa ter base escolar, considerando como se fosse assim o 3º episódio, né? O que eu achei interessante foi o seguinte, que quando no vídeo foi mostrado, né, uma pessoa pegou esse número aqui, 142.857, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a calculadora aqui, né, do outro aparelho aqui, então eu vou botar assim, eu vou botar 1, né, 4, 2, 8, 5, 7, tá lá. Ó, 1, 4, 2, 8, 5, 7. O que acontece? Eu vou pegar, olha o que acontece. Então, esses aqui são os algarismos, né? Olha o que acontece. Se eu pegar 1, 4, 2, 8, 5, 7, multiplicar por 2, ó, eu vou multiplicar por 2, olha só o que acontece. Vai dar esses números aqui, ó, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Se você perceber, ó, eu vou até colocar aqui, ó, então é 2, 8, 5, né? 7, 714. Pronto. Olha o que você percebe. Você percebe que são os mesmos algarismos, ó. 1, aqui, ó, 7, o 4, o 2, o 8, né? E o 5. Tá aqui, ó. Olha que interessante, porque foi multiplicado por 2. Foi multiplicado por 2, tá? Então eu usei a operação de multiplicação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, para voltar ao original, para não ficar digitando toda hora, se eu multipliquei por 2, vamos fazer o inverso, né? Se eu multipliquei por 2, eu vou dividir por 2, tá? É só para voltar o número, ó, dividido por 2, tá lá, ó, pronto. Voltou, tá? Por falar nisso, nessa multiplicação que eu fiz aqui por 2, depois voltei a dividir por 2, eu havia lido alguns comentários falando assim, que a pessoa não falou que pegou o número e dividiu por 2, só falou multiplicando por 2, multiplicando por 3, mas não falou da divisão. Não, o que a pessoa fez foi justamente, ela voltou ao número original dividindo, só para não ficar digitando. Então, o que acontece? Isso mostra o seguinte, que eu percebi que quando eu li o comentário, eu vi que aí que eu faço uma comparação entre uma pessoa que tem base e uma pessoa que não tem base, né? Então, muitas das vezes a gente tem que deixar claro o seguinte, gente, que deixa eu pegar aqui para falar com vocês aqui. Então, olha só, o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente fala que a pessoa, o estudante não tem base, muitas vezes não é culpa do estudante, tá? E pode acontecer que quando o estudante não tem base é porque precisa ensinar, né? Precisa ter uma boa... O professor, né, o docente, ele é o profissional de ensino, digamos assim, ele tem que passar, transmitir para o aluno, ensinar o aluno a ter base, porque ensinando o aluno a ter base, ensinando de uma maneira correta, com qualidade, é aí que você vai saber se o aluno vai se interessar ou não, né? Então tem que deixar claro que muitas vezes não é culpa do aluno, do estudante, quando ele não tem base, às vezes é porque não é ensinado direito, né? Então, por isso que tem que ensinar direito, ensinar como deve ser, aí que a gente vê se aí e a escolha fica com o aluno, né? Então, tem que ser, dessa forma que tem que ser, né? É uma coisa lógica, clara e evidente, tá? Então, vamos lá. Então, é isso que aconteceu. Foi até engraçado. Como é que ela não mostrou que foi dividido por 2? Não. Então, a pessoa que tem base, as pessoas que têm base escolar,
vai perceber que a pessoa dividiu por 2 para voltar ao número original. Não precisava a pessoa falar, tá? Então, vamos ver. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Agora, o que acontece? Vamos pegar aqui esse número 142857, ó. Vamos agora multiplicar por 3. Se você pegar e multiplicar por 3, ó. Opa, por 3, tá aqui, ó. Multiplicar por 3, olha o que vai dar. Ó, multiplicando por 10 vai dar 428571. Reparou que 428571, tá aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. 428571. Você percebeu, ó, que 428571 é o mesmo, ó. Isso aqui é o original, ó. 142857, ó. Mas a mesma coisa, ó. Só mudou as ordens dos números, né? Isso me lembra muito quando, numa matéria do ensino médio, que é chamado análise combinatória, em que os algarismos são os mesmos, mas eles só muda, né? É trocado e você gera um outro número. Aí lá no ensino médio é chamado arranjo simples, né? Porque quando você estuda análise combinatória, então alterou os algarismos, você alterou a ordem dos algarismos, se transformou em outro número, pronto, é chamado arranjo simples, tá? Então, enfim, um professor de matemática ele pode fazer esse debate em sala de aula, né? Multiplicou por 3, olha só, os algarismos são os mesmos, ó. Olha só, muito legal isso aqui, ó. São os mesmos algarismos. Agora o que eu vou fazer? Vou dividir por 3 para voltar ao original, ó. Pronto, divido, pronto, voltei, tá? Agora eu vou pegar esse número aqui e vou multiplicar por 4, ó. O que vai acontecer? Se eu pegar multiplicar por 4, peguei, ó. Multipliquei por 4, olha quanto é que deu. 571,428. É a mesma coisa, ó. 571, tô botando aqui, ó. 428, tá aqui, ó. Olha só, essa aqui é a original, tá? Ó, é a mesma coisa. Olha que legal, né? Isso aqui, ó, pronto. Aí, novamente, divido por 4. Ó, chega a ser divertido, né? É bom a gente trabalhar, né, nesse raciocínio, fazer essa atividade que isso estimula o raciocínio. Isso aí melhora a qualidade, né, do conhecimento, a cognição, o conhecimento, tá? Então, tá lá. Aí você vai botar aqui, ó, virei aqui a folha, né, para poder ter espaço aqui. Tá lá. Peguei aqui, agora eu vou multiplicar por 5. Ó, multiplicando por 5, olha só quanto é que deu. Quando eu multiplico por 5, olha quanto é que deu. 714,285. Olha só. Ó, original, o número, aqui, mesma coisa, ó. Se eu multiplicar por 6, ó, vou dividir por 5. Pronto, agora eu vou multiplicar por 6. Tá lá. Olha só, eu multiplicando por 6, olha lá, os algarismos. Se eu multiplicar por 6, né, quanto é que dá? 857, 142. Tá lá. Opa, aqui. 857, 142. Olha só. Olha que interessante que quando você multiplica por 6, ó, 142 foi para o final e 857 foi para o início. Né? Muito legal isso. Aí eu divido por 6, porém, não acontece com o número 7. Olha só o que acontece agora quando eu multiplicar esse número por 7. Se eu multiplicar por 7, olha quanto é que vai dar. 999,999. Quando eu peguei esse número aqui e multipliquei por 7, aqui vai dar 999,999. Quando eu vejo assim muitos números repetidos aqui, parece até uma dízima periódica simples, né? Que tem certas divisões que quando você vai fazer a divisão, dá a impressão, né? Ó, deu 9999, né? Tá? E assim, dá a aparência de uma dízima periódica simples, né? Porque tem que lembrar que quando você dízima periódica, uma dízima, é quando você pega, por exemplo, 1, se você dividir por 9 aqui, ó, se você dividir por 9, ó, quanto é que é 1 dividido por 9? Aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, eu vou dividir por 7 para voltar aqui, ó, 142,857. Mas eu vou dar uma apagadinha aqui, ó, só para explicar aquela parte do dízimo periódica simples. Já que eu toquei no assunto, ó, se você pegar 1 dividir por 9, olha quanto é que vai dar o resultado. 0,11111, ó. Números repetidos aqui, ó. 1 dividido por 9 dá isso aqui, ó, tá? Tá lá. Aí, bom, eu vou apagar aqui, né?
e voltar com 8, 5, 7, que é o número que é pertencente aqui à live, né? Que eu resolvi fazer aqui. Olha só, então, só botei aqui, né? Só para, né, a gente complementar aqui o debate. Então, você vê que interessante, quando você multiplica por 7, dá tudo 9, né? 9, 9, 9. Muito legal eu ter visto, eu falei, então eu vou utilizar o que eu vi no vídeo, então eu acabei usando o recurso internet, eu vi um vídeo, por acaso assim, aí eu falei, eu vou considerar essa live como episódio 3 de o que significa ter base escolar, episódio 3, pronto. Já intitulei já essa apresentação. Muito legal isso aqui, né? Então pessoal, tá aí. Então tá mostrando aí que interessante, né? Que quando você vai fazer, né, aplicação da matemática, de você fazer esse tipo de operações, esse treinamento, isso aí ajuda, estimula o raciocínio, né? Muito legal de fazer isso. É isso que faz o aluno ter base escolar, tá? Fazendo essa prática, muito interessante fazer isso aqui. Então, para quem está assistindo, o professor de matemática ele pode pegar esse número aqui e na sala de aula pode servir como dar aula no primeiro dia do ano letivo, né? Aí o professor ele pode falar sobre isso, pode fazer no ensino fundamental e no ensino médio, ok? Enfim, então tá aí. Essa dica aí, né, uma sugestão para poder recordar as 4 operações de matemática, ok? Valeu, um abraço e até lá.